Graças a Deus. Pode o Senhor, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade ímpar e singular que o Senhor nos proporciona nesta noite para louvarmos e exaltarmos o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Você pode tomar o seu assento, por gentileza, e fique à vontade, por favor. Irmãos, pegando uma carona nas palavras do pastor Felipe nesta noite, eu sempre digo que não é a alegria que traz a gratidão, mas é a gratidão que traz a alegria. O homem ingrato, Provérbios diz que a ingratidão ela faz os ossos apodrecer. E a gratidão é um dos maiores sentimentos que o ser humano pode ter. Ao contrário da ingratidão, eu sempre falo para o meu filho e falo para a minha esposa que devemos ser gratos a Deus pelos momentos especiais que Deus nos proporciona e Ele nos permite passar. Mas também devemos fazer como o apóstolo Paulo ele fazia, e agradecer a Deus nas horas difíceis. Paulo dizia que ele foi açoitado, que ele passou por naufrágios, que ele foi ao vale do inferno, mas em tudo ele agradecia a Deus. Mas eu sempre digo que a ingratidão ela faz parte da natureza do homem. Quem é que um dia nunca reclamou de uma situação? Quem é que nunca reclama de uma situação? Muitas vezes a gente levanta reclamando, vai dormir reclamando, come reclamando, bebe reclamando, mas esquece de olhar para a cruz. Esquece de olhar para o madeiro e reconhecer que Ele fez tudo por nós, que Ele sofreu por nós, que Ele foi humilhado por nós, transpassado por nós. E se não for a Ele, você pode ter certeza que nós não estaríamos aqui nesta noite. Então somos gratos a Deus pelo dia mau, pelo dia bom. Somos gratos a Deus se o fruto brotar, mas se o fruto não brotar, nós também vamos agradecer ao nosso Senhor, porque Ele continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Irmãos, antes de começar a ministrar, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, da pastora Cidinha, da sua família, da sua casa. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros desta casa, pastor Ricardo, pastor Felipe, presbítero José, diácono João Paulo, e a todos os irmãos que aqui estão nesta noite. A mesa já diz tudo, e eu não vou prolongar a minha mensagem nesta noite. Minha esposa disse para mim: precisa pregar muito hoje. Não vou pregar. Não vou fazer igual o Paulo, entrar em Atenas e fazer um discurso de 3 horas, irmão. Era mais ou menos o tempo do discurso de Paulo em Atenas, quando ele via aquele monte de altar. Ele ia para as praças pregar e ficava 3 horas aproximadamente pregando. E nós cantamos um hino, 5 minutos, e tem crente olhando lá no banco. Que saco de pastor.
Deus pelo tempo na sua presença. Não vem para um culto desse fazer graceira. Não vem para um culto desse olhar para o cabelo da irmã, para o vestido da irmã, para a sandália da irmã, mas venha para um culto desse para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. Um culto desse não é beleza, não é dinheiro, não é o seu brilho, o seu perfume, a sua maquiagem, não é o seu jeito que faz um culto desse. O que faz a diferença é olhar para trás e lembrar que Ele morreu na cruz do Calvário para te é isso que faz a diferença. Não deixe dessas coisinhas, sabe? Esses sentimentinhos, sabe? Lixo pequeno. Irmão. Sem Deus não é nada, irmão. Sem Deus não é nada, irmão. Nada. Sem Deus você não é nada. Nada. Então, louve a Deus e agradeça a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos rapidamente aqui fazer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 51. Versículo de número 1 em diante. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo de número 51, versículo de número 10. Para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, irmãos. Aleluia. Versículo 10. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E restaura dentro de mim a alegria da sua salvação. E sustenta-me com espírito livre ou glória. Amém, irmãos. Irmãos, cheguei em casa hoje pela manhã do trabalho e eu perdi o sono, fui dormir umas 2 horas da tarde. E meditando dentro da palavra do Senhor, eu pude entender que a melhor forma de um homem se achegar ainda mais diante de Deus, a melhor forma de um homem fazer uma aliança com Deus é através do arrependimento. O livro dos Salmos, no capítulo 51, ele é a mais clara declaração de arrependimento dentro da Bíblia Sagrada. E toda vez que eu leio o Salmo 51, meu coração se alegra, de tal forma
que as lágrimas elas descem nos meus olhos, e o Espírito de Deus, ele me faz recordar o que eu era, o que eu fui, por onde eu passei, o que eu vivi para chegar aqui. O Salmo 51, quando nós lemos, ele traz dentro de nós uma reflexão. Mas qual é a reflexão do Salmo 51 ele faz das nossas vidas? A reflexão, ela é bem simples. É a reflexão de que um dia nós estávamos como o povo de Atenas, sem Deus. E o homem sem Deus, ele busca qualquer coisa. O homem sem Deus, ele crê em qualquer coisa. E assim éramos nós. Críamos em qualquer coisa. Ouvíamos qualquer coisa. Dávamos valor e sentimentos a qualquer coisa. Mas um dia nós nos arrependemos. Um dia nós nos dobramos sobre Ele, nos prostramos sobre Ele, e Ele, pela sua infinita misericórdia, nos transformou, nos purificou, nos restaurou, renovou o nosso espírito, Bruno, e colocou o espírito dentro de nós. Davi não tinha o Espírito Santo, mas tinha dentro de si um espírito, um sentimento de que Deus era dono de todas as coisas, de que Deus é quem mandava e ordenava a sua vida. A história todos nós conhecemos e sabemos. E quando nós lemos essa história, que traz o gancho do Salmo 51, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, que é o prelúdio para que Davi cantasse esse salmo. Você vai ler o 2 Samuel capítulo 12, você vai entender a forma como Davi deixou que sua carne, o seu espírito reto, se perdesse no meio da sua jornada. Mas, afinal, do que Davi precisava? Afinal, o que faltava na vida do rei Davi? Do que ele precisava? O homem, ele sempre vai querer mais. Entenda isso. O ser humano sempre vai querer mais. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a ingratidão ela vai bater no peito, porque nós temos uma casinha, um carrinho, e sempre vamos querer mais. E há um cuidado para a ganância, o sentimento da avareza não invadir o nosso coração. Davi tinha tudo, irmãos, mas a história diz que o espírito reto, que fazia de Davi um homem livre, o Espírito do Senhor, que fazia de Davi um homem bondoso, um
encontrei justo e verdadeiro. Se perdeu no meio da sua caminhada. E Davi então ele vai perder o foco, perder o rumo. E a história diz que ele vai simplesmente esconder, não do homem, mas tentar esconder de Deus aquilo que ele cometeu diante da sua jornada. Mas nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. A história vai dizer que Deus, ele manda o profeta Natã até o palácio. E o profeta Natã, ele vai chegar-se até Davi e ele vai contar uma parábola. E a parábola vai dizer que havia um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas novilhas e 10 leões. E o homem pobre tinha somente uma novilha. E a história que Natã estava contando dizia ainda que receberam naquela cidade um viajante de fora. E para saudar o viajante que vinha das fronteiras, o homem rico não pegou uma das suas 300 novilhas e matou para receber o viajante. Ao contrário, ele pegou a novilha daquele homem pobre, a sua única novilha, daquele homem simples do campo, e a matou para receber aquele viajante. Então, quando Natã termina de contar aquela parábola, Davi se levanta enfurecido, olha para Natã e diz para o profeta: quem é este homem? Vamos julgá-lo. Ele jamais poderia fazer isso. Ele deve restituir em dobro tudo aquilo que aquele simples homem pobre perdeu e fez. Então Natã vai olhar para o profeta, para o rei Davi, e vai dizer para ele: este homem é você. Você pecou contra o Senhor. Você errou diante do teu Senhor. Você transgrediu a lei do Senhor. E a espada jamais sairá da tua casa. Os seus filhos se levantarão, a sua casa se levantará contra você. Então a história vai dizer que daquele pecado, daquele adultério, Davi vai ter um filho, irmãos. E diante deste acontecimento, a história vai dizer que Betseba perde o filho ela fica muito doente. Davi vai entrar no seu palácio, vai jogar o seu rosto no chão, e enquanto a criança está doente, Davi então ele vai se prostrar, não vai comer, não vai dormir, não vai adorar, não vai glorificar mais ao Senhor. E diz a história que Davi, ele está preso, angustiado, e de repente a história vai dizer que aquela criança vem morrer, como o profeta Natan tinha profetizado. Então Davi vai se levantar do pó, Davi vai se levantar do chão, Davi vai se levantar de onde ele estava, e ele vai começar a salmodiar a Deus. E olhando para o Salmo 51, eu encontro aqui, nas palavras de Davi, um dos maiores sentimentos de arrependimento de toda a história da Bíblia. Quando nós falamos de arrependimento, nós não devemos esquecer do primeiro pregador da igreja nova testamentária. De quem estou falando? De João Batista. E qual era a primeira mensagem de João Batista?
Como eram as primeiras palavras da pregação de João Batista? Arrependei-vos. João, quando ele pregava, ele não falava sobre o ouro, sobre a prata. João Batista, quando ele pregava, ele não falava de sentimentos qualquer. Ele apenas pregava aos ouvidos de quem vinha ter com ele para ouvir o seu sermão sobre o rio das águas do Jordão, dizendo: arrependei-vos. Quando eu olhei para as palavras do pregador, do servo do Senhor, João Batista, eu lembrei do discurso de Pedro, pastor Paulo, no dia de Pentecostes. A glória invadiu a casa, o poder do Espírito invadiu a casa, todos foram cheios, mas os que estavam do lado de fora não conseguiram sentir a glória e o poder. Então, depois daquela festa, daquele movimento, alguns irmãos que estavam do lado de fora, algumas pessoas que estavam do lado de fora, sobre o muro, olhando o movimento, vieram até Pedro e disseram: o que a gente vai fazer? O que a gente faz para participar disso? O que a gente faz para viver isso? Então Pedro pregava para ele e dizia: arrependam-se. Arrependam-se. Sem arrependimento não há remissão, irmãos. Sem arrependimento não há conquista completa. Sem arrependimento a história não vai ser completa. Sem arrependimento nós não conseguimos se achegar diante dele. E por que estamos aqui hoje? Porque um dia nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas transgressões, e nas suas pisaduras, no teu sangue, nós fomos lavados, fomos remidos, fomos restaurados. O arrependimento é o discurso de Paulo em Atenas. Paulo, ele entra diante do Sinédrio em Atenas, diante do teatro, diante de sacerdotes, mestres, dos maiores escritores e sábios. E Paulo, no seu discurso, ele dizia: eu bem vi que quando cheguei em Atenas, percebi que vós sois bem religiosos, muito religiosos, e notei que vós tem muitos altares, muitos sacrifícios, mas eu notei também que o Deus de vós não tem nome, que vós sacrificam e não sabem para quem estão sacrificando. E hoje, infelizmente, o mundo em que vivemos é assim. As pessoas só sacrificam a Deus pedindo algo em troca, tentando barganhar com Deus, tentando negociar a bênção de Deus. Entenda uma coisa, irmãos: com Deus não se faz barganha, com Deus não se faz negócio.
Com Deus se faz sacrifício. Com Deus se traz arrependimento. E no final do discurso de Paulo ele dizia: arrependimento e fé em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Davi, depois de seu erro, tinha tudo para perder. Podia perder tudo. Assim é um homem quando erra. Assim é um homem quando transgride a lei do Senhor. Ele pode perder tudo. Pode perder o sucesso que Deus preparou na jornada. Pode perder o seu ministério, a sua chamada. Pode perder a sua casa, a sua família, os seus filhos. Mas quando há arrependimento, Deus se levanta do trono. E Ele diz: eu estou contigo. Eu cuido de você. Eu ainda zelo pela tua vida, pela tua casa, pelo teu ministério, pela tua família. Um dia nós erramos, um dia pecamos, mas quando nós nos arrependemos, a mão dele se estendeu e nos tomou e nos colocou por cima, porque ele é fiel para cumprir toda a promessa e toda a obra que ele começou, ele vai terminar sobre a nossa vida. O arrependimento ele traz a conquista. O arrependimento ele faz a gente olhar no espelho e sem vergonha nenhuma a gente olhar e confessar aquilo que nós fizemos. Mês passado eu estava no trabalho e a gente mexe muito com o sistema de SAP e do IBRAM, então é um pouco complicado hoje. Eu lembro que eu fiz uma remessa no SAP do computador e depois que eu terminei a remessa, eu tentei cancelar a remessa no SAP, mas não consegui de jeito. Mas não conseguia de jeito. E era um sábado, não tinha ninguém para me auxiliar. O financeiro não estava lá, porque sábado de madrugada, o financeiro não trabalha, só trabalha de segunda, comercial. E eu saí sábado preocupado da minha casa, do trabalho. De manhã eu saí preocupado no domingo de manhã, trabalhei sábado para domingo de manhã eu fui embora. Saí preocupado, com a cabeça quente. E eu cheguei em casa, orei a Deus, e Deus dizia assim no meu coração: tu és o meu servo, e eu sou o teu Deus. Eu não faço como os homens fazem, eu não faço como eles fazem. Acalma o teu coração, descansa, Deus dizia para mim. Eu deitei, fui dormir, acordei, passei o domingo com a minha esposa, restante domingo, passei a segunda-feira de manhã, tranquilo. Cheguei no trabalho, 10 horas da noite. A primeira coisa que eu abro é um e-mail enorme do financeiro para mim. Eu fiquei muito preocupado, irmãos. E eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí, na terça-feira, a minha gerente me chamou na sala e ela disse: André, eu tenho uma ocorrência aqui no financeiro e eu gostaria de perguntar para você se foi você que executou essa ocorrência. E a gente sabe, irmãos, que com nós não tem ninguém. Eu olhei bem para ela e disse: fui eu mesmo. Eu que fiz, eu que errei. E infelizmente, não posso falar nada para você.
Ela olhou para mim e disse assim: mas o que aconteceu? Eu falei: eu tentei fazer uma transação de saldo. Infelizmente deu errado, eu tentei cancelar, não consegui. E subiu o valor. Ela disse para mim: o financeiro não consegue cancelar. Eu falei: vamos tentar cancelar. E aí entrei em tela no financeiro e começamos a tentar cancelar aquela transação. Vai. De repente, alguém aparece na sala e diz assim: o que aconteceu? Eu falei: uma transação que eu não consigo cancelar. E a pessoa diz assim para mim: você está do seu lado, não vou fazer junto. Sentou do meu lado e continuou comigo. Nós ficamos 1h30 tentando cancelar uma transação de sábado. De repente, a pessoa disse: agora vai dar certo, fica tranquilo. A pessoa fez o trâmite, a pessoa tem mais experiência, muito tempo de empresa. Em mais ou menos 1h30, nós conseguimos cancelar aquela transação. Terminou a transação, o meu gerente me chamou e disse assim: o que é mais diferenciado, o que é mais rico, é olhar para você e saber que você errou e não tem vergonha de falar que errou. Não tem vergonha de assumir que você errou. O problema de muitos irmãos é não assumir os seus erros, é não colocar a cara para bater, é não dizer: não fui eu que errei, esconder aquilo que faz. Davi tentou se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. E se esconder, Deus envia o profeta. Mas quando Deus revelou as transgressões de Davi ao profeta, Davi simplesmente ele cantou no Salmo 51, dizendo: o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode tirar minha coroa, o meu palácio, os meus servos, as minhas concubinas, o meu exército, a minha família, mas não retires de mim o teu espírito. Davi dizia: eu quero voltar a ser alegre. Mas qual é essa alegria, Davi? A alegria de ser salvo. A alegria de saber que o Senhor virá me buscar. A alegria de saber que um dia eu vou estar do teu lado, junto a ti, para participar contigo da grande festa no céu. O que pregamos hoje é isso: é que Jesus está voltando para buscar a tua igreja, é que Jesus está voltando para buscar a tua noiva. E tem muitos que estão dispersos, muitos ainda não se arrependeram, muitos ainda estão longe do caminho, fora do caminho. Mas o que devemos pregar é: arrependei-vos, porque o reino do Senhor está próximo, a sua vida está próxima, e Ele vem buscar um povo lavado e remido do teu sangue. Por isso, arrependei-vos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de vós. E é nesta noite, irmãos, com essa gratidão e nas palavras do servo Davi, que nós devemos nesta noite meditar e entender que esse é o processo de se arrepender, para um dia estarmos aqui e participarmos da mesa que Ele preparou, que Ele nos colocou. E o apóstolo Paulo dizia que esse é o corpo dele, esse é o sangue dele, e nós devemos participar para ter parte do reino do céu. Ficamos em pé nesta noite, em nome de Jesus. Quero voltar a palavra para o pastor Paulo. Pode vir, pastor. Eu tenho certeza que nesta noite
aliança. Deus é contigo. Não temas, não se preocupe, porque Ele está na sua peleja, na sua Glória, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa aqui é da minha época, tá? Crie em mim, ó Deus, crie em mim